Olá, estamos de volta com mais um vídeo para o canal. Deixe o seu joinha, curta o nosso vídeo, a nossa página, e se inscreva, assim você contribui para que o conteúdo aqui postado seja alcançado por mais e mais pessoas. Me siga lá no Instagram, Cris Consteladora, e acompanhe também outros trabalhos. Hoje vou falar para você sobre o que é a constelação familiar. E finalmente chegamos aqui nesse momento em que vou contar um pouco sobre o método em si. A constelação é um método de terapia e foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. A constelação já existia antes do Bert, conhecida como representação, e na tradução, na medida que ele foi fazendo os trabalhos com a constelação, na tradução do alemão para outras línguas, saiu essa tradução de constelação e ele gostou do nome e adotou. Então, constelação não tem nada a ver com astrologia, com as estrelas, tem a ver com família. Inicialmente, a constelação é trabalhada com famílias, com sistema familiar. O Bert Hellinger teve diversas formações, então ele passou a vida inteira estudando, e entre as suas formações ele estudou teorias da psicologia, como psicanálise, psicodrama, psicologia sistêmica familiar, psicologia analítica de Jung, gestalt terapia, enfim, diversas teorias aí da psicologia. Calculando que o Bert faleceu em 2019 com 93 anos, então esses estudos se deram aí na década de 50, 60, 70. O Bert também estudou filosofia, teologia, pedagogia. No decorrer da vida dele, ele passou alguns anos, alguns livros falam 10 anos, outros 15, fazendo trabalho como seminarista com tribos Zulus. E nesse período que ele trabalhou com os Zulus, ele diz que aprendeu muito com eles. E um dos aprendizados foi sobre as leis e ordens que regem o sistema familiar. Ele diz que são 3 leis que regem uma família. Pertencimento. Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. O que acontece com a maioria das famílias é de excluir pessoas. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de exclusões no sistema. Quando existe uma morte trágica, um acidente grave, um assassinato, um suicídio, alguém vai embora cedo por uma morte inesperada, causa muita dor no sistema, causa muita dor para as pessoas, para os filhos, para a esposa, para o marido, dependendo de quem foi embora. E por esta dor, essa história ou esse fato acaba caindo no esquecimento. Ou não se fala nisso, porque vira um segredo, sabe aquele segredo de família que ninguém pode falar? Ou simplesmente deixa de existir. Então, realmente, as gerações que vêm depois acabam esquecendo daquela pessoa que sofreu tal destino. E aí passa-se a ser excluído. Tem algumas exclusões que são mais comuns, que nós reconhecemos. Por exemplo, um casal em que um é agressor e aí depois por agredir várias vezes, então eles se separam. E aí essa pessoa também passa a ser excluída do sistema. Ninguém quer falar com essa pessoa, ninguém quer que essa pessoa faça parte do sistema. Então também é uma exclusão. E aí nas novas gerações também essa pessoa que foi embora porque era um agressor passa a ser esquecido. E o Bert Hellinger diz que todos têm direito de pertencer ao sistema familiar, independente do que tenha feito. Uma situação que é muito comum e sofreu uma exclusão também por dor são os abortos. Então, quando uma mulher sofre aborto, pela dor, a mulher ou o casal, ela não considera como filho, principalmente se é um aborto do início, 1 mês, 2 meses. E aí, se depois de um aborto ela tem 2 filhos, por exemplo,
o segundo filho cresce como se fosse o primeiro filho e o terceiro cresce como se fosse o segundo. E aí gera o que o Bert chama de emaranhado. Então um ocupa o lugar do outro no sistema familiar. E aí ele diz que todos têm o direito de pertencer ao sistema, independente do fato ocorrido. Todos têm um lugar no sistema familiar, todos pertencem. E quando alguém é excluído, alguém da atualidade pode ter uma identificação, mesmo que inconsciente, com aquele que foi excluído. E aí fica preso na história daquele que está excluído. Nos vídeos anteriores eu digo um pouquinho desses aprisionamentos. Então as pessoas tendem a ficar presas nessa pessoa que foi excluída. A outra lei precisa haver equilíbrio nas relações, entre as relações afetivas. Um dá e recebe, o outro dá e recebe. E assim equilibra o sistema. Entre irmãos, um dá e recebe, o outro dá e recebe, equilibra o sistema. Sociedades também, né? Embora estamos falando de família, mas depois vamos ver que a constelação ela evolui para outras áreas de atuação. Então, uma sociedade também, o certo é que um dá e recebe, o outro dá e recebe. E assim as relações fluem. Mas o que nós vemos normalmente é um se doa demais e o outro só recebe. E quando um se doa demais e o outro só recebe, desequilibra o sistema. Vou dar um exemplo bem comum, mas isso é muito mais profundo e mais sutil, né, do que possamos imaginar. Então pensamos aí em duas pessoas que moram juntas e os dois trabalham, e quando chega a noite do trabalho, um vai fazer comida, colocar roupa para lavar louça, organizar a casa, e o outro senta no sofá e vai assistir televisão. Então aí fica bem claro, e isso acontece, né? Então fica bem claro aí o desequilíbrio entre dar e receber. Um outro exemplo também que é bem comum acontecer nas nossas casas, vamos imaginar duas irmãs. Então vamos colocar A e B. A irmã A usa a roupa da B, usa sapato, usa shampoo, usa perfume e tá tudo bem. Quando a B precisa usar algo da A, aí a briga está feita. Isso também é bastante comum acontecer, né? Então, nas relações precisa ter equilíbrio. Se A usa os pertences da B e ela não se importa, quando B precisa de algo de A, também deveria ser dado ali no mesmo valor, no mesmo tamanho. Quando as duas pessoas que moram juntas, trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, deveria no mínimo ser compartilhados os afazeres da casa. Aí é o equilíbrio. É uma das leis mais difíceis de perceber, porque quem recebe muito fica confortável receber bastante. E para quem doa muito também é confortável, porque ele é visto como aquela pessoa que é a boazinha. Nossa, é tão bom, ele é tão bom, ela é tão boa, que se doa, que faz tudo pelo outro. Então também é confortável. Quando os dois estão nesse lugar de conforto, não percebe o desequilíbrio. Mas isso cria um peso lá na relação dos dois. E uma hora alguém vai embora. Normalmente quem vai embora é quem recebe demais, porque é pesado receber muito. Muitas vezes eu uso como exemplo lá nas palestras, imagine você que hoje é seu aniversário. E aí, uma pessoa que você ame muito, pensa aí alguém que você ama, uma mãe, um filho, um melhor amigo, vem para você com um presente, uma viagem, se você gosta de viajar. E ele te dá de presente, ela te dá de presente uma viagem. Tá aqui, ó, as passagens, tudo pago, data, hotel, avião, tudo pago para você. É só você ir. E na próxima semana é aniversário desta pessoa. E você não tem dinheiro para comprar nada para ela. Nem mesmo um buquê de flores ou uma caixa de chocolate. Como que você se sente? Em débito é pesado. E às vezes você fica tão mal que nem consegue ligar para a pessoa e dar parabéns para ela. Então, essa é o equilíbrio entre dar e receber. Entre pais e filhos, eu digo para quem tem filhos, não fiquem bravos comigo, porque não sou eu, né? Estou aqui
reportando tudo que eu aprendi com o Bert Hellinger. Entre pais e filhos, nós damos a vida e os filhos vão fazer o melhor com a vida que recebeu de nós. O problema, ou a questão é que nem sempre aquilo que os filhos receberam, aquilo que os filhos escolheram fazer é o que nós queremos para eles. Então, muitas vezes, os filhos fazem escolhas que os pais não querem. Por exemplo, determinado curso, né? Quero fazer, sei lá, administração, e o pai ou a mãe quer que o filho faça medicina. Vou fazer psicologia e o pai ou a mãe quer que faça direito, porque são da área do direito. Ah, Cris, mas ainda existe isso? Existe sim. Né? A gente acaba, os pais criando expectativas em cima dos filhos. Relacionamento. Né? É muito raro um pai ou uma mãe ficar feliz com o relacionamento dos filhos, né? Nós aceitamos, os pais aceitam, mas normalmente os filhos se relacionam não com quem os pais gostariam, mas se relacionam com quem eles querem, né? E esse é o equilíbrio, nós damos a vida e os filhos vão fazer o melhor com a vida que recebeu. Esta semana eu estava em uma reunião com alguns alunos e conosco tinha a filha de uma delas e contando que vai fazer um intercâmbio, tem 17 anos, vai fazer um intercâmbio antes de começar a faculdade. Aí eu estava olhando meu celular e tem uma foto do meu neto. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, esse é o intercâmbio da minha filha, hoje ele tem 7 anos, né? E porque foi uma escolha dela, né? Mesmo que uma escolha inconsciente, mas foi o caminho dela. Né? E, ao invés de fazer um intercâmbio, engravidou cedo e hoje tenho aí um neto lindo, né? Do qual tenho muito orgulho, não só dele, mas como dela também como mãe. Mas é o que a mãe da menina lá de 19 queria? Não, né? De 19 anos, não. Então os filhos fazem o melhor com a vida que recebeu. Esse é o equilíbrio. E a outra lei é a hierarquia que precisa ser respeitada. Os pais dão a vida e os filhos muitas vezes esperam algo dos pais também. Muitas vezes os filhos querem cuidar dos pais como se fosse pai ou mãe, então deixa a família atual, o marido, a esposa, para ficar lá com a mãe, né? Por exemplo, uma pessoa que sai do trabalho todos os dias tem que passar na casa da mãe, tem que jantar com a mãe, e não ir para casa com o marido, com os filhos. Essa pessoa está cuidando da mãe, como se fosse mãe da mãe, o pai da mãe. Mas, Cris, a gente não pode cuidar dos nossos pais? Se os pais estão naquela fase de uma doença degenerativa ou de uma impossibilidade de locomoção, sim, nós devemos ajudá-los como filhos. E não cuidando como se fosse pai ou mãe. E aí também, às vezes, a diferença é bem sutil, né? Outra forma também de não respeitar a hierarquia é se sentir maior que os pais, julgando, né? Meu pai não me amou, meu pai nunca brincou comigo, meu pai era alcoólatra, me xingava, enfim, minha mãe me xingava, minha mãe é uma mãe tóxica. Hoje se fala muito em mãe narcisista ou tóxica, que são aquelas mães que agridem muito os filhos, né? Que xingam, que batem, que brigam na infância e na adolescência. Então, quem teve os pais assim, muitas vezes julga e fica naquela dor, porque doeu, né? Não tira o motivo da dor, mas fica preso nessa dor e não está presente para a vida. Então, respeitar a hierarquia é perceber que os pais fizeram o que eles sabiam fazer, mesmo que tenha doído. Eles não sabiam fazer diferente. Eles fizeram aquilo que eles aprenderam. Ah, mas eles não podiam aprender diferente? Eles não sabiam outro caminho. Nós hoje temos condições de aprender novos caminhos e ainda assim erramos, né? Ainda assim, como pai, como mãe, nós erramos, e que bom que erramos, porque assim nossos filhos amadurecem, e assim nós amadurecemos com os erros dos nossos pais. Assim nós criamos independência, porque se eles tivessem sido pais perfeitos, nós não cresceríamos. Então, foi o pai possível, foi a mãe possível.
E o emaranhado, né, como o Bert fala, quando estamos presos nessas leis, estamos emaranhados. O emaranhado, neste caso, é ficar preso nessa dor, nas mágoas. A constelação ela tem duas funções: gerar informação e colocar o sistema em ordem. Então, se tem uma desordem dentro dessas leis, se tem alguém excluído, se tem alguém que se acha maior que os pais, se tem alguém que na relação não tem equilíbrio entre dar e receber, então fica preso, fica emaranhado. A constelação ela é um método que mostra como são, onde está o emaranhado, onde estamos presos, e coloca ordem no sistema. O que é colocar ordem? É colocar cada um no seu lugar. Então o pai tem o seu lugar, a mãe tem o seu lugar. Eu vou representar aqui na mesa o que seria essa ordem. Então eu tenho aqui um filho, um pai e a mãe. Quando há uma desordem, muitas vezes o filho, por amor, né? O Bert diz que sempre que nos emaranhamos nas questões do sistema é por amor. Então o filho, por amor, se coloca aqui no lugar do pai. E o pai é excluído. E ele vai tentar aqui ser o homem da casa, né? Muitas vezes a gente vê, presencia nas famílias. O pai faleceu cedo ou foi embora, e aí o filho se coloca como homem da casa, às vezes até sendo o provedor da família. Então, isso é uma desordem. A constelação mostra, né, que a mãe tá aqui dependendo do filho e o pai foi excluído. E aí mostrou isso aqui para nós vamos colocar cada um no seu lugar. Então, o pai, independente do que ele foi, ele é o pai deste filho. E muitas vezes esse filho, né, que a gente tem o pequenininho, mas muitas vezes o filho se sente maior que os pais, né? Aqui no ângulo, ó, dá pra gente perceber, os bonecos são do mesmo tamanho, né? Mas esse aqui, quanto mais pra cá eu colocar, né, maior ele fica. Então, sente maior que os pais, né? Mas os filhos são pequenos diante dos pais, tá? E aí, atrás do pai, vem os avós, os bisavós, a mãe e o pai do pai, a mãe e o pai da mãe, né? E assim a gente vai colocando o sistema em ordem, né? Então, o filho, imaginando que este é o cliente, os pais, avós paternos, avós maternos, se precisar também os tataravós, depende aí a questão. E o emaranhado que tem esse sistema, a gente coloca, às vezes, até país de origem. No Brasil é muito comum surgir na constelação país de origem, porque nossos antepassados vêm de guerras, né? Vieram, muitos de nós somos descendentes de imigrantes. Então temos aqui no nosso sangue, na nossa veia, na nossa história, essa guerra, essa fome, essas mortes que aconteceram e de forma inconsciente ficamos presos nessas histórias. E quando eu falo antepassados, eu digo sim, dos pais, avós, bisavós, tataravós, né? Então a constelação ela tem dois objetivos: gerar informação, colocar o sistema em ordem. Como? Com representações. Então pode ser feito com um grupo de pessoas ou com, né, esse material. E com um grupo de pessoas, as pessoas representam e vão nos dizer as sensações, e aí eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E com os bonecos, o constelador e o cliente também sente as sensações. E quando o sistema está em ordem, o Bert diz que estamos livres para a vida. Quando eu deixo lá atrás, com os pais, o que é dos pais, com os avós, o que é dos avós, eu me permito ficar no presente e olhar para minha vida. E com as falas de solução, também contribui para que o sistema entre em ordem. Um exemplo de fala de solução é um filho, uma filha dizer para a mãe: você é grande, eu sou pequena. Quando a filha se sente maior que a mãe, por exemplo. Dizer para a mãe: o que é seu, mãe, eu deixo com você. Eu fiquei presa na sua dor, mas eu deixo com você. Um outro exemplo, as relações dos pais. Muitas vezes os filhos tomam partido de um dos pais. E também a fala
dissolução, isso também aprisiona, né? Se eu defendo a mãe em relação ao pai, ou se eu defendo o pai em relação à mãe, se eu julgo que a mãe é autoritária, o pai é omisso, e aí eu tomo partido do pai. Então, esses fenômenos que acontecem, né, entre os pais e os filhos acabam tomando partido, também gera emaranhado. Então, uma das falas de solução é: as questões que aconteceram entre vocês, meus pais, não tem nada a ver comigo. E os pais também, a gente faz a fala de solução: meu filho, o que aconteceu entre eu e o seu pai não tem nada a ver com você. Deixe conosco que é nosso. Sinto muito se eu misturei você na minha dor, porque muitas vezes a mãe, a mulher, ela não tem amigas, e aí ela acaba desabafando com os filhos, com a filha, as questões dela com o marido, ou as dores dela. Então, e aí acaba misturando os filhos nessas questões. Ou o pai também pode usar o filho como para os seus desabafos, e aí os filhos também ficam presos nas questões e nas dores dos pais. Então, o que é dos pais fica com os pais, e isso é feito na constelação. E quando os filhos devolvem para os pais o que é deles, e dos avós e do passado, se liberta. A vida fica em ordem, fica livre, né? E no próximo vídeo vamos falar então deste fenômeno, porque é um método fenomenológico, como que essas falas, como que isso pode trazer solução. Se você está fazendo aqui um trabalho com bonecos ou com as pessoas, representando pessoas que ela nem sabe quem é, então aguarde o próximo vídeo. É um tema que eu gosto muito de falar, de conversar, porque eu tenho muita convicção do que é, né, realmente. E espero você. Lembre de compartilhar e segue aí a gente no canal.